Olá, pessoa linda! E aí, tudo certo? Tá preparado? Vamos falar sobre o Enem. Eu sou a professora Flávia, como você bem sabe, e estou aqui para conduzir você o mais próximo possível dessa nota 1000, se não para a nota 1000. Então, vem comigo que hoje a nossa conversa vai ser gostosa e vai ser só sobre a conclusão para o Enem. Então, prepare-se aí e bora lá. Meu lindo, minha linda, vamos para a telinha? Bora comigo. Primeira coisa, concluindo a dissertação do Enem. E aí, eu convido você a lembrar sobre as propostas de ação interventiva que o Enem tem. O Enem, volta comigo, ele trabalha por competências. Cada competência das 5 valem 200 pontos, como vocês bem sabem. Nós sabemos que a competência 1 está mais focada na gramática, a competência 2 está mais na estrutura dissertativo argumentativo, a Competência 3 está mais relacionada à seleção de fatos, opiniões para defesa de ponto de vista. A competência 4 fala mais dos recursos linguísticos, a parte de coesão, de coerência. E a 5, amor meu, é a competência que está diretamente relacionada com a ideia da proposta de ação interventiva. Na PI, nós sabemos que às vezes a pessoa chega com uma nota boa na maioria das coisas, mas chega na PI e a nota fica baixa. E às vezes a pessoa fala, ai, não entendi por quê. Calma. Tem motivo? Claro que tem. Nós sabemos que a competência funciona assim. Você tem 200 pontos, se ela estiver absolutamente perfeita, e você tem, absolutamente não, porque às vezes pode até ter um desviozinho ou outro, mas se estiver muito boa, e aí você vai perdendo 40 pontos para cada coisa. Para ficar mais fácil, vamos dar uma olhada na telinha e vou falar os níveis, o que são. Lembra disso, ó. Vem comigo, ó. Quando você vê uma pessoa que tirou 0 na PI, o que ela fez? Olha, ela não apresentou proposta de intervenção ou apresentou uma proposta que não está relacionada com o tema ou com o assunto. Quando ela tira 40, ela tentou, mas ficou vago, ficou precário, né? Só resvala. Quando ela tira 80, ela fez, mas está de forma insuficiente. A API está relacionada ao tema, então não articula com a discussão. Quando ela tira 120, ó, já é uma API mediana, está relacionada ao tema, certo? Mas tem que ser desenvolvida. Quando ela tira 160, elabora bem, está relacionada com o tema, articulada a discussão e desenvolvida. E aí o menino vira e fala, tá, mas vem cá, eu tirei 160 e eu quero tirar 200. O que está faltando? Vocês prestaram atenção na hora que eu abri a tela? O 200 tem que ter uma API bem articulada, tem a ver com o texto, tem a ver com a proposta e ela tem que ter detalhamento. Isso é muito importante, ó. Volta para a tela comigo. No detalhamento, você vai ver, ó, elabora muito bem a API, detalhada, relacionada com o tema, articulada a discussão, desenvolvida no texto. Então, quer dizer que nesta questão, você vai esmiuçar para o leitor, para que ele acompanhe o seu raciocínio e entenda exatamente o que você vai fazer. Nós sabemos que, normalmente, nós respondemos quem vai ser o agente, o modo ou o meio que ele vai usar. Nós sabemos que nós temos que trabalhar com esse detalhamento, tem várias coisas para fazer. Então, peraí, vamos devagar. Mas tem coisas também que nós devemos evitar. Então, vem comigo para a telinha, olha só. Quando nós falamos em relação ao Enem, é importante que a redação apresenta unidade textual. Então, lembra que a competência 5, ela tem que estar relacionada com a 2 e a 3 para construir uma API legal. O que isso quer dizer? Ó, a competência 5 é essa da conclusão que a gente está falando, da proposta de ação interventiva. Lembra que eu comecei a aula falando que são 5 competências no Enem? A primeira é gramatical, a segunda diz respeito ao gênero dissertativo argumentativo, a seleção de argumentos. Então, eu só vou conseguir fazer uma boa proposta de ação interventiva se, ao discutir o tema que me foi dada, a situação, problema que me foi apresentada, os argumentos que foram evidenciados, eu perceber que para aquele argumento tem uma solução. Para aquele problema, tem como resolver. Então, você vai perceber que é por isso que ela tem que estar toda em unidade, tem que estar tudo ligadinho. Eu só vou pôr como solução algo que eu falei que era problema, senão não está ligado, daí não dá certo. Tudo bem? Fez sentido? Então, se fez, volta comigo para a telinha. Tudo bem? Então, ó, tudo isso é muito importante. Agora, vem cá.
Às vezes, as pessoas pensam na PI e esquecem disso daqui, ó. Quando nós queremos interferir num problema que foi apresentado na proposta. Lembrando, todo o tema do Enem é uma situação problema. Todo o tema do Enem tem ali um problema de cunho cultural, político, social, e você vai fazer o quê? Analisar esse problema e tentar resolver esse problema. Feito isso, tudo bem. Beleza? Agora, quando eu quero resolver esse problema, tem algumas coisas que eu vou precisar fazer. A primeira é pensar assim: qual é a ação interventiva que eu tenho que fazer? Esse problema que eles me deram, eu posso resolver de que maneira? Então, a ação interventiva é o que pode vir a ser feito. Se você souber o que pode vir a ser feito, sem sombra de dúvida, o seu texto vai ficar legal, porque você já está com foco direcionado. A segunda coisa, bora lá comigo. Quem vai fazer? O agente. Então, se na primeira era o que fazer, na segunda é quem vai fazer. Nós sabemos que existem agentes externos. Então, eu posso pensar, o Estado pode fazer. Eu posso dizer o que o indivíduo pode fazer. Eu posso dizer o que a sociedade pode fazer. Eu posso, inclusive, dizer o que uma determinada instituição pode fazer. Então, eu vou pensar assim, olha, a família, o Estado, o indivíduo, a própria sociedade são agentes de transformação, mas a escola é o melhor de todos. E por isso que na maioria das redações de nota 1000, nós encontramos a escola sendo mencionada como um agente. E aí, essa escola que vai ser um agente, para ela há algo importante. Nós vamos pensar como fazer isso, como atingir esse objetivo. Então, de que modo, de que meio eu vou acionar para que eu atinja o meu objetivo. Então, olha só, quase todo problema social que existe, ele está fundamentado em um problema nosso incrível, na ausência de educação. Então, você vai pensar que a criminalidade pode ser mitigada, minimizada, por meio da escola, da educação. Você pode pensar nisso, olha, se eu tenho uma escola em tempo integral, eu tenho um aluno sendo tratado na sua integralidade, de forma cognitiva, de forma emocional, aprendendo novos saberes pelo teatro, pela dança, pela música, e ficando mais tempo na escola, porque é um alargamento de currículo. Então, perceba que nesse momento, quando eu estou falando dali da escola, eu estou pensando que para a maioria dos temas eu consigo colocar isso. Dentro da escola, nós temos as aulas, nós temos as palestras, os seminários, nós temos os laboratórios, então muitos temas podem ser usados. O modo ou o meio pode estar aí. Então dá para você fazer uma coisa bem bacana na tua redação, tudo bem? E finalmente, o quarto item é: para que isso deverá ser feito? Qual é o efeito pretendido? Então, quando você pensar, você vai lembrar assim, olha, uma boa API, ela vai ter que ter esses 4 elementos, e esse para quê tem que aparecer, ele tem que estar constando dentro da sua redação. Tudo bem até aqui? Tranquilo até aqui? Então vem comigo. Por fim, última coisa para comentar com vocês. Além dos 4 elementos que compõem uma estrutura de intervenção, ela deve ainda apresentar um detalhamento da ação ou do seu modo ou meio para execução avaliada. Então, você vai pensar assim, ó, não dá só para eu jogar os elementos e jogar as soluções, mas eu vou dizer o como fazer, o como organizar, o como estabelecer o raciocínio, e vai funcionar bem. Uma coisa importante diz respeito à conjuntura, né? A ideia de, tem gente que às vezes quer fazer a redação, tá super animado, mas pisa na bola. Por quê? Porque em alguns momentos a pessoa fala assim, já sei, eu vou usar um agente, e aí ela usa o agente nulo. O que é o agente nulo? É quando você não determina quem vai ser a pessoa que vai executar aquela ação específica. Aí você joga no alguém, alguns. Isso não funciona, quer ver? Vem para a telinha que eu deixei claro aqui para você, ó. Então, cuidado com a qualidade da proposta. Agente nulo, por exemplo, são esses casos: alguém, ninguém, alguns, uns e outros, nós, alguns de nós, ou então faça, né? Construa. Esse é problema, não funciona como agente. É melhor, então, você falar o Estado, a igreja, a família, a escola, determine, certo? O Ministério da Educação, o Ministério do, sei lá, Planejamento, e aí você vai dessa maneira. Fica mais pontual, fica melhor. Outra coisa para chamar a sua atenção, cuidado, ações nulas, já peguei isso em texto mais de uma vez. Faz-se necessário tomar consciência. Gente,
tomar consciência, pôr a mão na massa, são clichês e que não servem para nós como uma ação concreta. Olha o segundo exemplo, vem comigo. Temos que prestar atenção ou ficar atento. Prestar atenção ou ficar atento não é uma ação que vá modificar aquilo que está acontecendo. Ou então é preciso ter mais tolerância em relação ao problema. Ter tolerância, então, não é mudar o problema. Você não está solucionando. Então, toma cuidado com certas frases que elas estragam o texto ao invés de melhorar. Ou, no quinto caso ali, ó. Aliás, perdão, quarto. Respeitar uns aos outros, nos respeitar como pessoa. Gente, está mais para um clichê do que propriamente para uma frase que tenha um cunho prático. Respeitar como, certo? Como esse respeito vai ser desenvolvido? De que maneira eu posso estabelecer isso dentro das relações? Aí tudo bem. Agora, só jogar essa frase não funciona. E, finalmente, né? É preciso amar ao próximo, se tornar pessoas melhores. Ou, sexto, deve-se viver em harmonia, adotar uma postura sem preconceitos. Isso é muito mais clichê. Então, assim, ó, esse tipo de frase não funciona. Esse tipo de frase não te dá nota. E nós queremos nota. Então, a gente vai tomar cuidado. Vai pensar assim, ó, quanto mais concreta for a ação, quanto mais claro eu deixar quem é o agente, e quanto mais eu detalhar de que forma este agente, fazendo esta ação, vai atingir este objetivo, melhor fica a minha redação. Tudo bem? Agora, tem uma dicasinha para fechar de uma coisa muito importante, que envolve o vocabulário. Nós sabemos que, na conclusão, você pode usar conjunções coordenativas conclusivas para fazer o encerramento ou algumas expressões. Aqui é uma colinha para você printar, caso você queira, tá? Aqui são os mais batidões, são os mais recorrentes. Portanto, por tudo isso, logo, dessa forma, blá, 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 blá. São legais, podem ser usados, é melhor do que deixar seco direto, então é melhor usar, tudo bem? E também tem mais uma coisinha que envolve a questão que, assim, ó, aqueles são legais, mas prefiro esses aqui, ó, são mais interessantes, do tipo, expressões do tipo, cabe à sociedade, ou pode-se perceber, vírgula, portanto, vírgula, ai, gentinha, coisa mais cuti de tia, é você colocar a conjunção deslocada, aí você pode se perceber, vírgula, portanto, vírgula. Gente, fica tudo de bom, faz uma virgulação diferente, dá uma deslocada nesse elemento e faz isso no texto que fica muito fofo. Depois, ó, de novo, é evidente, portanto, que ainda há entraves para, ou desse modo o Estado deve, mediante a. Essas pequenas expressões já te ajudam a encaminhar o texto e ele ficar muito legal. Vai ficar muito tchuco, muito organizado. Mas lembra, tem que ter o detalhamento do meio. Então, você vai dizer certinho quem é o agente e como ele vai fazer. Uma pergunta que me fizeram, Flávia, antigamente era obrigatório serem 3 agentes. Depois passou-se, né? Com o tempo houve uma evolução, 2012 para cá. Hoje em dia dizem que pode ser apenas um agente na redação, se ele for detalhado, ele está valendo. Isso é verdade, isso está em vigor. Porém, eu sou daquelas que eu prefiro pecar, às vezes, pelo excesso do que pela falta. Eu não faria uma redação em que apenas um agente exercesse todas as funções. Então, normalmente, eu acho legal falar assim, olha, cabe à família e à escola, então eu conseguir distribuir em 2, eu acho que fica mais legal. Se você conseguir fazer em 3, tranquilo. O que aconteceu é que eles aliviaram. Se a pessoa não colocou 3, mas está bem feitinho, tá valendo. É isso que aconteceu. Tudo bem? E, por fim, vem comigo para a telinha. Olha só, um exemplo de uma dessas redações, tá? Que obteve nota máxima, para a gente dar uma olhada em relação à questão da divisão de trabalhos e tal. Dá uma olhada com relação à questão, né, de harmonia, que a gente vai ver sobre gêneros. Então, olha só, é nítido, portanto, que ainda há entraves para garantir a segurança da mulher brasileira. Desse modo, o Estado deve, mediante a ampliação da atuação dos órgãos competentes, assegurar o atendimento adequado às vítimas e a punição correta aos agressores. Parou. De quem que nós estamos falando aqui? O Estado deve. Reparou que tem um agente bem determinado a partir dali? Aí ele vai fazer, mediante a tal coisa, vai começar a detalhar o que ele vai querer dizer, fazendo uso disso e disso. Essa é a ideia. Isso é a ideia do detalhamento, de colocar o agente, colocar a ação, colocar o modo como ela tem que ser feita. Volta para a telinha comigo, olha só. Além disso, cabe às empresas a garantia de igualdade no espaço laboral, pagando um salário justo e admitindo funcionários pela sua qualificação, livres de preconceitos.
Ó, então parou. Se o primeiro era o Estado, agora temos a empresa. Mas o tema falava do quê? Da violência contra a mulher, da questão dos... Isso. Mas repare que para essa pessoa é um legado histórico, cultural, tratar a mulher com violência como inferior. Então, ele está propondo coisas que ele discutiu no texto. Está coerente, tudo bem? E ele está dizendo, ó, as empresas têm que dar espaço equilibrado. Volta comigo, último período. Por fim, é dever da sociedade o respeito ao sexo feminino, tratando igualmente homem e mulher. Assim, alcançar-se-á uma sociedade igualitária de harmonia para ambos os gêneros. É muito comum nas redações do Enem trabalhar com 4 períodos e o último ser apenas uma frase de impacto para dar um fechamento mais retórico. Repare que essa redação não foi diferente. Então, deu para ver que não é difícil fazer. Você vai lembrar assim, ó, se eu coloco o agente, eu coloco qual é a ação, de que forma ele vai fazer e eu detalho isso. Fazendo dessa maneira, certeza que o seu texto vai dar bom resultado. Eu tenho certeza que você vai chegar na prova e vai, ó, ter um resultado satisfatório para obter aquela nota que você quer e que eu tenho certeza que você merece. Por hoje, eu vou encerrando aqui com vocês, certo? E eu digo a você o quê? Meu amor, meu querido, meu chuchu! Até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Fui!